Quer começar? Então, eu sou Janaíne Rossoni, sou ginecologista e obstetra e parceira da Tati tem, sei lá, um ano e pouco Dois, já, 2 anos, 2 anos, nessas rodas que a gente procura levar todo mês informação para as gestantes, então costumava ser presencial e agora a gente mudou para fazer esses encontros online por aqui. para E as rodas manter. sempre funcionaram de uma maneira bem aberta, assim, a gente não tem nenhum roteiro, nenhum guion, a gente vai falando muito baseado nas dúvidas que vocês trazem para a gente. Os consultores a gente não faz como formato palestra, né? A gente faz como Isso. bate-papo, né? Como acolhimento, como a sua dúvida a gente vai discutir, não tem problema nenhum. O que você trouxe é a sua história também, a gente vai compartilhar se você quiser. Então sinta-se bem à vontade para qualquer momento, a gente está super de olho aqui em todo mundo que está entrando, em todo mundo que está falando. Então fiquem bem à vontade. Para quem não me conhece, eu sou a Tati. Eu sou mãe, sou doula, sou terapeuta, estudante de enfermagem, sou criadora do Parto Senhora, para quem também não conhece, é um canal dedicado a assuntos relacionados, né, a nascimentos, maternidade, pré-natal, entre outras coisitas mais. Tá bom? Bem resumido, senão a gente demora muito que só tem 1 hora. Isso aí. Então, gente, pois saudade Amanda também. Acabou que nós tínhamos Também, alguns projetos para esse ano, mas tudo que envolve contato físico ficou para infelizmente. depois, né? Gente, então, quem acha aí, vão nos contando, quem acha que parto dói e por que que dói, aonde que dói, da onde que vem essa dor, que O que vocês vocês pensam acham? disso? Se tem alguém Oi, aí Yara. que já passou pelo processo também, eu ainda não, mas a Tati já, então a Tati pode contribuir com a experiência pessoal também, além de todas as mulheres que ela já acompanhou passando por isso, né? É porque é muito diferente, né? A gente acompanhar uma mulher e ver a dor do outro, né? Porque o nascimento é um portal, o nascimento tem uma morte e um nascimento juntos, né? É uma linha muito tênue, é uma coisa assim muito linda de ver, muito linda de se formar, porque morre aquela mulher para nascer uma nova mulher, para nascer uma mãe, para nascer uma vida, um bebê. Morre um homem para nascer um pai, novo homem. Morre uma família que existia há 2, há 3, ou sei lá quantas pessoas tem na família, para ter mais um integrante, mais uma energia, né? Então até a Lu Monteiro falou que eu acho que dói, sim, dói. Dói, mas o que que dói? Dói no corpo, dói na alma, dói no coração, dói porque alguém falou que dói, né? Tem várias dores aí para se tratar, né? Várias dores para a gente conversar, para a gente poder abraçar, poder acolher, né? Porque todo mundo passa por um luto, toda mudança dói. O Vinícius falou: É Oi, verdade. oi, amor. Dói, né? A É mudança verdade. dói, Toda a gente mudança passa dói. por um luto, né? Em cada mudança, até das fases da nossa vida, em cada mudança, né? A gente passa por um luto e o luto dói, né? Em cada um de uma maneira diferente, né? A Marcela que falou que dói em todos os sentidos. Acho legal falar sobre a diferença entre dor e sofrimento. Ótimo, já tinha até Uhum. anotado aqui o teminha. Oi, Ah, Lid. A Chau já passou por uma experiência de tchau. parto, ó. E É ela uma dor falou que é uma dor transformadora. transformadora, que vale a pena. Diferente de Ó, sofrimento, né? Então aqui a gente já tem o primeiro paralelo, né? Que a dor do parto tem um propósito maior. ó, a Juliana falou: sou parteira, tive parto domiciliar há 4 anos, início depois da bolsa romper, foi muito intenso. Foram 5 horas entre a primeira e a última contração. Olha que rápido.
Agora gestante de novo, espero ser mais tranquilo. A gente sempre Ai, que espera. legal que você tá grávida de novo, Ju. Eu lembro de ti do Ciaparto. Acho que é, né? Juliana Sandrin. Acho que é A do Mariana Ciaparto. falou que doer é claro que dói, mas a dor do luto é ainda maior. Interessante, ó, já é um outro tema. Tá, vamos começar falando lá do começo então, porque senão eu vou ficar lendo e aí a gente não... Pode ser? O Aham, que você vai que acha? eu vou ficando de olho aqui nos Tá. comentários. Então, o que a Marcela trouxe, que eu acho que é um tópico primordial, a dor e o sofrimento. Né? Existe uma grande diferença entre os dois, né? Eu gosto muito, né? Eu tenho a amiga, a Bia, né? A Bia, ela falava para as gestantes, né, que a gente acompanhava junto, ela falava, já pensou aquele parto? Que aí a mulher tá lá, e aí vem a contração, tá toda concentrada, ela faz... Ou aquela que. Ai, 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 outra contração, ai, 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 outra contração, contração, contração. É bem diferente, né? Para quem tá sentindo, para quem tá vendo, né? Para quem tá acompanhando e não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Então, existe um grande abismo entre a dor e o sofrimento, né? O sofrimento, ele aparece quando aquela mulher não tá sendo bem atendida, não tá sendo bem amparada, ela não tá tendo aquilo que ela precisa naquele momento. Então, assim, a dor física torna todo aquele momento um sofrimento, né? Porque além né, tem a parte, né, corporal, física, porque mexe a musculatura, né? Toda musculatura que a gente mexe pode incomodar, pode trazer mudanças, né? Tem as fases do parto, que os hormônios, cada hora tá de um jeito. Então tem muita coisa acontecendo fisicamente na mulher. Agora a parte emocional, então a mulher que tá sentindo tudo isso, mas tá com a luz apagada do jeito que ela queria, tá recebendo toque ou não, que ela queira, né? Se ela tá sendo bem atendida ou não. Se ela tá no hospital que ela tá com medo, pensando naquele profissional que vai entrar e vai sugerir uma cesárea para ela, por exemplo, que ela tem hora para parir, entendeu? Então tem Uhum. várias coisas que Ou que ela tá envolvem. preocupada com a hora, né? Às vezes Exato. isso é uma coisa que traz mais dor, assim. Isso está muito Uhum. associado à dor emocional. Recentemente eu tive uma experiência assim. A mulher estava no auge da dor, só que para ela, na cabeça dela, ainda faltaria muito tempo para o bebê nascer. Então ela pediu uma avaliação e a avaliação foi super positiva porque estava muito próximo, em Como teoria, sempre. né, da hora de nascer. E aí tipo, só de saber isso, pronto. Já A dor dela fluiu. aliviou. Então É. ela saiu daquele estado que ela estava, pronto. De Não, então, medo. se não falta mais X horas, então eu Uhum. dou conta. Então nem tá doendo É. mais tanto assim. É. Foi bem incrível, assim. E lembrando que assim, o nosso corpo, ele libera os hormônios para nos ajudar, né, em todo o processo do trabalho de parto. E quando esses hormônios não estão sendo liberados de forma harmoniosa, né, do jeito que naturalmente deveria ser liberado, aquela dor muscular, aquela dor física, né, do que está rolando na musculatura, vai ser mais dolorido, né? Então, uma ocitocina, por exemplo, sintética, quando é usado, bagunça toda a cascata de hormônios que deveria acontecer. Então, aquela contração pode ser mais intensa. Não quer dizer que vão ser em todas, né? Mas ela pode ser mais intensa. E aquilo tudo somado ao ambiente, somado a que a mulher não tá tendo aquilo que ela deseja, somado a, sei lá, o parto tomou um rumo que ela nem imaginava, que ela não desejava, entendeu? Então se torna um sofrimento, porque a dor, que todo mundo fala do parto normal, as pessoas esquecem também que numa cesárea também tem dor, né? Numa cesárea são cortadas 7 camadas. Numa cesárea a gente recebe anestesia. Numa cesárea a gente vai ter que amamentar na primeira hora deitada. Sim, toda torta, toda estranha. Então é uma dor também. E aquela mulher que foi parar na cesárea indesejada, ela pode sofrer muito mais do que ficar com dor, né? Uhum. Então existe um grande abismo entre esses dois tópicos que, meu, isso dá para tipo para horas de conversa, Uhum. porque é um abismo muito grande, sabe?
E então, é bem importante trabalhar isso ao longo da tua gestação, justamente para dissociar essas duas palavras. Assim, é muito provável que quem escolhe ter um parto vaginal vai ouvir de alguém em algum momento, ah, mas para que sofrer? Ah, mas tu vai ficar lá sentindo dor. Então, a gente precisa ir se trabalhando ao longo da gestação justamente para dissociar essas duas coisas. Então, desde responder para essa pessoa com carinho assim, olha, eu estou bem disposta e para mim eu acho que essa dor do parto não é um sofrimento porque vai me trazer meu filho, né? Então tu Uhum. vai repetindo para os outros e você vai repetindo isso para você mesma, e isso vai te ajudando lá na hora. E Então filtrar, essa né? Filtrar as filtrar também, informações que estão chegando a você, né? Porque tem toda uma sociedade, desde anos atrás, falando que você não consegue, que vai doer isso. horrores, que estourou a bolsa e sai correndo para o hospital. Sabe assim, tem muita coisa que culturalmente é inserido e a gente cresce com aquela coisa como certa, né? Ou então, sei lá, ai, a minha avó pariu 10 em casa. É bem diferente o contexto que essa mulher vive do que aquela mulher que passou por 3 cesáreas e entrou em trabalho de parto. Ou a Uhum. história que essa mulher vai contar para a filha, de como foi o nascimento dessa filha. Como é que foi o seu nascimento? Ele foi cheio de violência? Ou ele foi amoroso? Ele foi respeitado? Então tem, nossa, tem tanta coisa. E uma coisa que a gente abordou na outra live, mas que vale entrar um pouquinho no assunto também, é qual é a experiência que essa pessoa que está falando para você que dói, que é horrível, que é um sofrimento, teve. Às vezes ela nunca passou por um trabalho de parto e ela está falando isso baseado nas coisas que a gente cresce ouvindo, que aqui no Brasil a gente cresce ouvindo que parto é uma coisa ruim. E às vezes ela passou por uma experiência de parto que não foi positiva mesmo. É principalmente o cenário onde a maioria das nossas mães, as nossas mães mesmo, as nossas avós É, pariram em casa, mas as talvez não. nossas mães, a maioria pariu no hospital. E era uma época onde geralmente elas estavam sozinhas na maternidade, elas não tinham noção do que ia acontecer, Deitadas. deitadas, em jejum. É, É. era ainda uma época onde se acreditava que o melhor parto era o parto rápido, então geralmente elas chegavam na maternidade, colocavam soro, botavam ocitocina para o bebê nascer rápido, quando dilatava, passava fórceps e pronto. Então era um cenário muito violento. E hoje não, né? Hoje a gente muda toda essa perspectiva do parto. Então também não dá para se basear na experiência que ela teve. Não carregar essa carga, né, no seu parto, né? E isso, não levar para o seu parto essa carga, exatamente. E aí, a Tati abriu brecha para a gente entrar em outro assunto que é bem importante, que é as coisas que a gente carrega para o parto, né? A Lid falou, dor é algo subjetivo, exatamente. Exato. Dor para uma pessoa é totalmente diferente do que A é a dor para Cíntia, outra. a Cíntia até falou, dizem que é uma das maiores dores que existem. Depende, porque tem gente que tem orgasmo durante o parto. Pô, Uhum. E eu a ia gente querer ter teve parto vários assim. relatos aqui de mulheres que já pariram. Uma que falou que é uma dor sem vergonha, até ela brincou, que dói, mas é algo tolerável, que não é tanto assim. É uma dor bem suportável, ela falou. E se Teve fosse 2 assim partos normais. uma coisa sofrida, ninguém tinha segundo filho, gente. Ninguém tinha segundo filho, assim, uma coisa, né? Você vê as pessoas que não querem o segundo filho são aquelas pessoas que tiveram um parto completamente violento, completamente medicamentado, sabe? Tipo, com o Uhum. médico tomando, né, a frente do parto, não teve o protagonismo merecido. E aí você vê essa história se repetindo várias vezes, né? Ah, eu não quero porque meio foi horrível, foi a pior experiência da minha vida. Eu falo, nossa, mas foi o dia que seu filho nasceu, sua filha nasceu. Como pode, né, a gente pegar o ambiente e ser capaz, esse ambiente ser capaz de transformar naquela coisa que deveria ser a melhor coisa do mundo, né, a melhor experiência da tua vida, numa coisa horrível. Olha que injusto, sabe? Olha quanto tiraram isso da gente, né? É muito injusto, né?
Ah, tem gente que vai repetir a dose aqui, ó, tá vendo? A dor é diferente de ter menino e menina. Do meu filho tive mais dor nas cadeiras e a menina foi mais frontal. A Rosiana Ioras falando. Jura? Não sabia, primeira vez que eu escuto isso. Que delícia. E a Juliana tá falando aqui outra coisa, que o fato de você vencer uma dor te traz um poder depois, né? Porque, Enorme. poxa, eu consegui, eu dei conta. Ah, acabou de entrar aqui a Tati também, que é minha colega gineco-obstetra, que pariu também. Ah, Tati, fique à vontade para comentar. Então, tem muito disso, né? Do quanto a gente carrega das coisas que a gente vive que os outros vivem. E aí também vale entrar num assunto que é total dessa parte da dor emocional do parto, que é a preparação que a gente faz durante a gravidez. Hoje a gente fala, como é que tá se preparando para o parto? Muitas mulheres falam, não, tô fazendo fisioterapia pélvica. Tô fazendo E, yoga para aprender a respirar. e Isso aí a até gente responde a pergunta do Vinícius, que fala o que faz doer menos, pode doer menos? Essa é a resposta. E aí a gente esquece que a maior parte da dor tá aqui, né? Na nossa cabeça. Então, o corpo, claro, ele tá se abrindo, então é um processo intenso, mas a nossa interpretação da dor é o que mais conta. E aí, como é que eu tô preparando a minha mente para lidar com essa dor durante o trabalho de parto? Então, eu sou uma profissional e como pessoa também que incentivo muito as pessoas a fazerem um acompanhamento psicológico ou procurarem algum terapeuta, alguém que vá olhar para essas suas necessidades. A Emocionais, gente, né? a gente é um ser integral e não dá para separar, muito menos no parto, tudo que tu carrega na tua memória celular, na tua mente, nas coisas que você viveu, às vezes que as suas ancestrais viveram. Muitas vezes isso vai se manifestar para o parto. E aí, como é que tu tá se preparando para isso? Então, às vezes, a dor que tu sente no parto é algo que tu poderia ter trabalhado durante a A gestação ou gestação. antes, né? Às vezes sei lá, uma dor de um abandono que você sofreu na infância. Às vezes é a dor da violência que a sua mãe viveu no parto dela. Uma dor inconsciente, né? Que o trauma foi tão grande que a nossa mente bloqueou, né? Pode Uma acontecer coisa também. que infelizmente é super comum e que a gente vê repercutir no parto, a dor de uma violência sexual que você viveu, de um abuso. Então é muito importante olhar para essas questões para que o processo seja um pouco mais suave. Às vezes a gente, claro que vai doer antes, né? Porque olhar para tudo isso não é fácil. Uhum. Então, esse processo de estar aberto a olhar para essas coisas não é fácil, como o Vini colocou ali, né? Mudança dói, e olhar para as nossas feridas também dói. Mas com certeza vai ser muito mais suave fazer isso gradualmente ao longo da gestação ou da tua vida, do que deixar para viver isso só no parto, ou às vezes ao contrário, fazer uma cesariana para não sentir dor, mas uma hora isso vai aparecer, né? Então, Vai, vai, porque sempre aparece, né? Se não aparece no parto, aparece na maternidade, gente. Não tem como, a gente não tem como fugir dos. Ainda mais, eu vejo muito mais a mulher nesse, porque acho que a mulher tem, né? Ela tem uma diferença de criação, digamos assim, né? Que é o que eu tento fazer diferente com meu filho, por exemplo. Diferente, a mulher ela se abre, né? O homem ele é ensinado a se fechar, infelizmente, né? Por muitas gerações, né? E graças a Deus tem homens que já estão, né, se abrindo a processos, né? Então, eu vim de uma geração que era ensinado de que o homem não chorava, o homem não brincava de boneca, o homem não podia participar desses processos todos. E a mulher, ela tem essa abertura um pouco maior para processos internos, né? E quando a gente não tem essa abertura, na hora do parto aparece, na hora da maternidade aparece. Gente, uma coisa assim, pode ser minúsculo, mas ele vai aparecer. Se a gente trabalha de uma maneira amorosa,
né, se precisar, né, dos profissionais capacitados para isso, a gente pode ir atrás, não é um problema ir atrás de profissional, né? A gente também tem gente também que fala, mas eu vou procurar psicólogo, eu não tô doido. Mas psicólogo não é para doideira, né? E tudo bem você ser doido também, tá tudo certo. Todo mundo tem um pouquinho de doideira, De né? Eu médico, de tenho, louco. todo mundo. Né? Então, assim, é um processo que vai sendo trabalhado amorosamente, se você deixar essa abertura, né, para esse processo ser trabalhado. E existe, gente, eu brinco que o que eu já cuspi pro teto e já caiu na minha cabeça, tem uma lista. A Camila Silvestrin falou: o obstetra de plantão que atendeu minha mãe no meu parto chegou horas depois de ser chamado e completamente bêbado. Minha mãe sempre disse que foi muito traumático. Então, olha isso. Ai, gente. Vontade de pegar esses profissionais e falar, vai fazer uma atualização, vai se tratar primeiro. No interior, há muitos anos atrás, né? Infelizmente, É bem alguns de difícil, né? nós temos essa história. Bom, então, outra coisa que a Lid colocou aqui também das crenças limitantes e as expectativas, né? Duas coisas super Ótimo, importantes. ótimo. As expectativas é uma coisa que tu também pode trabalhar durante a gestação para te preparar para o parto. Então, às vezes, o que vai doer é a sua expectativa que não está sendo atendida. A Então, frustração. as frustrações. Então, uma coisa que é importante é pensar e ter bem claro para ti, assim, como eu quero me sentir no meu parto. Cada mulher tem uma necessidade diferente. Às vezes, eu quero me sentir respeitada. Não, eu quero me sentir cuidada. Eu quero me sentir, sei lá, dá outro exemplo aí. Deusa, Deusa, deusa. O poderosa. mínimo, é o mínimo. Então, ter claro para ti as expectativas que você quer e colocar para as pessoas que vão estar contigo no parto, para que elas estejam atendendo as suas expectativas, com certeza. Isso também vai trazer um alívio nessa dor que não é tão física e que é mais emocional. E também pensar e se imaginar em todas as situações, porque tudo pode acontecer num parto. Pode acontecer e você ir numa cesárea necessária. Também pode acontecer. E muitas vezes os nossos bloqueios estão em imaginar as outras situações, porque imaginar o lindo romantizado, nossa, tá assim, ó, é o primeiro plano. Agora, imaginar, por exemplo, uma necessidade de uma cesárea, uma real necessidade de uma cesárea, uma necessidade de transferência, por exemplo, de um parto domiciliar para um hospitalar, que é o caso. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar durante o pré-natal, né? E quanto mais delicadamente for trabalhado isso, melhor. Né? Lógico, Isso. vai ter a frustração, lógico que vai ter, né? A gente se prepara para um parto fisiológico, né? Um parto vaginal, e parar numa cesárea não é uma coisa gostosa. Mas você entender o processo, entender o que aconteceu para chegar nesse processo, ajuda bastante, né? E aí aqui é o que a Lid fala, né? Que o quanto você se prepara para isso, o quanto de informação que você tem para isso vai fazer toda a diferença. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Conhecer o processo, conhecer o que você vai passar e principalmente as pessoas que vão estar contigo, né? Outra coisa que é muito importante é que lidar com dor não é fácil. A gente não sabe lidar com a nossa dor, mas no Nenhum parto, tipo de dor, né? nenhum tipo de dor. E ainda no parto, a pessoa que tá ali contigo vai ter que ver a pessoa que ela ama sentindo dor. E aí, o quanto essa pessoa está preparada para te ver sentindo dor sem te querer tirar do teu processo. Porque se ela não está preparada, principalmente se é uma pessoa ou que tem muita dificuldade de trabalhar com a dor dela, ou que não entende o parto como um processo natural e fisiológico, ela vai achar que você está sofrendo e ela vai tentar te tirar desse processo ou Vai. te Te amenizar salvar. daquilo ali, Te te salvar do salvar. processo. Exatamente. Ela tá fazendo aquilo porque ela ama.
Exato. Porque Então, ninguém gosta de ver o que a gente ama sofrendo, né? Então, é o quanto é importante trabalhar com as pessoas que vão estar contigo. E aí a gente entra em outro assunto, né? Que tem um viés, que é a família no parto. A Natália falou ali antes Deixa eu que a descobrir nessa hora. família é, tende a deixar mais ansioso. Claro, porque se tu for para maternidade, tu contar pro tio, pra prima, pro passarinho, pro papagaio que tu tá indo para maternidade, o que que a maioria das pessoas pensam na nossa geração? Ah, entrou daqui 1, 2 horas, nasceu, pronto, acabou. E as pessoas da tua família dificilmente vão entender. Tu pode ter super se preparado para o parto, entender todos os processos, entender que o tempo não é importante, blá, 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 blá. Agora, essas pessoas da tua família não vão saber. E aí, elas vão saber que você foi para a maternidade, o que que elas querem? Uma foto de um bebê que nasceu. E às vezes esse processo leva um tempo. E aí a ansiedade daquelas pessoas ou vão ficar te afetando, ou vão tentar ficar se comunicando com o acompanhante ali. Então, é muito delicado isso, gente. Escolham muito bem quem Pode vai dar saber. briga. Ai, gente, é muito complicado, muito complicado. É, Da mesma maneira que você escolhe a dedo quem vai estar te acompanhando no parto, como a gente já falou em várias vezes, em várias consultões, escolha a dedo quem realmente vai saber que você está em trabalho de parto. E quem vai saber a DPP certa, por exemplo. Né? Normalmente eu falo para as mulheres, elas que têm uma relação mais intensa com a família, de mais preocupação, de mais cuidado, eu falo, põe a DPP lá para frente, né? Que é a data provável. Põe lá para frente, põe umas 2 semanas para frente. Porque a ansiedade da família antes da DPP já começa. Né? Começa tipo 2 semanas, 3 semanas antes, às vezes. Então põe a DPP lá para frente, para quando alguém pensar em começar a ansiedade, começar a te procurar, começar, né, a toda a carga energética que eles também carregam, né, e afetam, não tem como, né? Somos feitos todos de energia, né? Vai ficar mais para frente. Então talvez você passe o processo sem ninguém nem desconfiar que você está em trabalho de parto. uhum. Não vai nem desconfiar. É quando nasceu, tá tudo certo, lindo, maravilhoso. Ai, manda foto, ó, gente, nasceu. Bem mais Tem cedo. que pensar o que que vai mudar, né? Essa pessoa É, saber que você está indo para a maternidade ou saber depois que o bebê nasceu. E aí exato. quando eu postei sobre isso, teve uma amiga paciente também que veio falar, ai, Jana, fala do meu caso, porque ela não queria que a mãe dela estivesse no trabalho de parto dela. Ela achou que não ia rolar, que a mãe não ia entender, que não ia dar certo. E a mãe dela foi um super apoio, foi uma surpresa extremamente positiva, assim, porque ela ficou super silenciosa e só dando força, só dando força. O companheiro dela se emocionou demais com o trabalho de parto e ele precisou se ausentar porque ele não estava conseguindo lidar com todas aquelas emoções e tudo que ele estava sentindo. E a mãe dela assumiu esse lugar e foi super legal. Só que de verdade, assim, a gente conta nos dedos as experiências com mães que dão certo durante o trabalho de Nossa. parto. As mães Então, têm que estar. Eu brinco que a mulher faz muita questão da mãe estar junto, ela faça a questão da mãe participar do pré-natal também. Para ter isso. todas as informações, para ter o mesmo acompanhamento que esse casal está tendo, a mãe ou sei lá quem a mulher queira junto, né? Faça a questão dessa pessoa estar junto no pré-natal, recebendo todas essas informações, né? Porque assim, ir na louca de arriscar e vamos ver se vai dar certo não é a melhor opção. Essa paciente deu uma super sorte, assim, e também ela já tinha É, mais ou menos preparado a mãe dela, mas não é o ideal, gente. não. Por mais E que não é o que mais acontece. e não é o que mais acontece. Tem umas mães maravilhosas e que é incrível o trabalho de parto e o processo com a mãe junto, mas às vezes até a gente, como profissional, precisa sair da cena do parto do lado da mulher para ir conversar com os familiares que estão ali
porque realmente não tão ajudando. Então, escolham muito bem quem vai estar com vocês e prepare essas E, pessoas. e pensando que tudo no ambiente é energia, né? E os hormônios que a mulher produz durante o parto, a gente brinca que a gente produz por osmose, né? A gente que está acompanhando, eu mesmo dou Lajana obstetra, a gente sai de lá, nossa, apaixonada por aquela família. A família está toda ocitocinada, a gente está mais ainda, porque acha a coisa mais linda. Agora, se chega outra pessoa com muita adrenalina, por exemplo, tá com medo, tá achando que a filha tá sofrendo, que a filha tem que ir uma cesárea para acabar logo rápido, rápido com isso, né? Porque ela tá Isso. sofrendo. Ela chega com um hormônio e esse hormônio vai interferir em todo o processo. Interfere em todo o processo, porque a pessoa chega com outra energia. Seria a mesma Imagina. coisa que eu chegasse num trabalho de parto, esbaforida, por exemplo, sei lá, porque bati carro. Se eu bater o carro antes de ir para um trabalho de parto, eu vou ficar uns 10 minutos me acalmando antes de ir para o trabalho de parto, porque eu não posso chegar, né, com essa energia, essa adrenalina toda numa cena de parto, porque eu vou atrapalhar. É a mesma coisa as pessoas com medo, é a mesma coisa as pessoas assustadas. Quem não sabe o que está acontecendo na fisiologia pode ficar assustado. Então a informação é poder, né? Então informar bastante. E não só a mãe, às vezes o companheiro também. Você falou desse companheiro que teve que se ausentar por conta das emoções, né? Então esse companheiro também, a intensidade dele foi tão grande que talvez, né, se fosse trabalhado melhor no pré-natal, ele conseguiria lidar melhor no Ai, não, parto. mas esse caso não. Era um cara que estava super preparado, super Jura? participativo. Ai, que Sim, coisa não, era fofa. emoção de não conseguir. Assim, era realmente muita emoção, assim, eles são um casal muito espiritualizado, então ele falou que ele estava sentindo coisas ali que ele não Ai, que estava. fofo. Eu dava um abraço nele, gente. Não, foi bem bonito, assim, foi no sentido emocional mesmo Ai, que da bom. Ah, tá. coisa. Eu tinha entendido outra coisa. A Chay Não, falou: meu não. esposo me acompanhou. Ele disse que só ficaria no desespero se eu também ficasse. Tive que ter o equilíbrio pelos dois. Ai, coitado. A maioria dos homens falam isso. Ah, se eu estiver desesperada, aí eu fico desesperada. Mas, meu, vai ter fase que ela pode estar desesperada. Vai ter fase que ela vai olhar pro cara e falar, é culpa tua! E daqui a pouco para tudo, entra em outra vibe, os hormônios mudam, o parto acontece, e aquele culpa tua ela nem lembra que falou. Pode Aham. acontecer também, né? Ó, a Maria também, É. obstetra maravilhosa de Chapecó. Ela falou, a mãe dela pariu 8 filhos e ficou assustada no parto dela. Imagina, gente, é que ela tá vendo ali a A filhinha filha! dela, Ela a não tá vendo filhinha mulher dela se poderosa. transformando. Não é para qualquer um, gente. Eu admiro muito essas mães. Essa briga interna das mães também deve ser. É que eu ainda não tive uma filha, né? Acompanhando uma filha que pariu, né? Mas essa briga interna das mães deve ser uma coisa assim muito estranha, porque ao mesmo tempo que, ai, a filhinha, quero pegar no colo e cuidar, não, aqui é uma mulher parindo. É um É, mulherão parindo. E às vezes é muito é chocante ter essas duas emoções juntas no corpo, né? Deve ser meio. Ah, eu entendo também. Eu vou lá e dou um abracinho na mãe também. acho que a live vai ficar salva assim, gente. Na verdade, Vamos esse tentar. Instagram tá meio de surpresa, assim. Um dia dá para salvar, um dia não dá, então. Mas 24 horas vai ficar com certeza. Isso aí. Outra coisa que eu tinha anotado aqui para a gente conversar é a diferença de contração, né? Quando a gente fala dor, contração. E pensar que o parto é expansão, é abertura. Então a gente precisa de músculos relaxados para tudo dar espaço, né? Para abrir. Colo do útero tem que dilatar, a pelve tem que abrir. Então a gente precisa estar relaxada. E aí também, às vezes, o que ajuda é já pensar nisso desde a gestação, né? Então, trocar a palavra contração por outra palavra, né? Então, fala, sei lá, ou expansão, ou onda. Abraço. É um A abraço. Tati fala, né, que a contração é um abraço, Eu mas um escutei de abraço uma enfermeira, carinhoso. a Mari, a enfermeira do Hanami, que fala toda hora, vamos imaginar que é um abraço. Eu falo, ai, gente, que delícia, um abraço. Eu super adoro essa frase. Então, tentar mudar
também isso é uma estratégia, né, de controle mental para que teu corpo interprete de uma maneira diferente. E aí, um exercício que você pode fazer é isso, né? Aproveita aqueles desconfortos que tu sente na gestação e respira naquela dor, solta o corpo naquela dor, tenta soltar e pensar Vocalizar, né? isso, e pensar nesse processo, ai, abrindo, É. expansão, abertura, tudo isso que ajuda a fluir, né? Como a Tati falou, é energia, então precisa fluir. Se a gente está apertado, contraído, sofrendo, não vai, ó, pensa, né? Como é que teu corpo vai abrir assim? Agora, É a mesma dá. coisa que comparar num exercício de academia. Você vai levantar peso, você vai levantar peso assim toda. Você vai levantar peso assim? Não vai, gente. É músculo que você está trabalhando numa academia. Você vai levantar peso, vai se preparar, você vai se colocar numa posição que você está confortável. Você vai levantar aquele peso num jeito certinho do braço, a tua coluna vai estar certinha. Você vai estar alinhada para levantar um peso. Né? Você vai estar alinhada para fazer certo exercício. Você não vai estar toda encolhida para fazer um exercício. Quer dizer, eu não conheço nenhum, né, que seja toda encolhida para fazer o exercício. Então, é a mesma coisa o parto. Você pensa numa expansão, você pensa num canal aqui, né, da cabeça que vai até lá embaixo no pé. É um canal e esse canal todo está se abrindo, né? Então, pensar que esses abraços, eles são bons. Contração é uma coisa boa, né? A gente tem que tirar, né, virar a chavinha de que a contração é uma coisa ruim. Não, a contração é que traz o seu bebê para o mundo. Sem contração, o teu bebê só nasce por cesárea, né? Uhum. Então, a contração é uma coisa linda, é uma coisa pura, é vida. Contração é aquilo que vai fazer o teu bebê nascer. E lembra que todo o corpo trabalhando, não é só você que está trabalhando, tem o bebê lá dentro trabalhando também. Tem o bebê lá dentro fazendo exercício. Se você está respirando, se você está centrada, se você está equilibrado, se você está sendo atendida, né? Se você tá bem, teu bebê também vai estar. E aquilo é sempre menos uma, não é mais uma contração. É menos uma até o teu bebê chegar. Então, quando a gente vira essa chavinha no nosso cérebro e consegue entender a diferença, até do jeito que a gente fala, né? Até, tem gente, né? As minhas amigas até brincam. Toda vez que alguém fala, a médica tal fez o meu parto, eu falo, não, eu sou a primeira a falar. Não, quem fez teu parto foi tu. Não foi o médico, foi uma cesárea? Se foi uma cesárea, ok, o médico foi lá e fez todo o processo. Agora não, quem fez teu parto foi tu. Não foi mais ninguém. Então, até o jeito da gente falar, a gente tem que mudar. Porque são coisas que acontecem, é muito enraizado isso, gente. Se a gente for pensar em toda a parte antroposófica do parto, é muito enraizado o poder que tiraram das mulheres de parirem. Né, o poder, Na assim, nossa cultura, né? é muito, é muito, é muito. E a gente mudar essa chave precisa de vários processos, vários entendimentos. Então, a gente tenta dar, como é que fala? A gente tenta dar novos caminhos para o cérebro, né? Então, entender que a contração é um abraço, entender que ela é uma coisa muito gostosa, que é uma coisa que vai trazer o teu bebê para o mundo, sabe? É uma coisa que está ajudando o teu corpo. É um órgão que trabalha só para isso, gente. O útero, ele Isso. trabalha só para isso. E essa confiança no teu poder, no teu corpo, no teu bebê, na fisiologia do Na parto, na mente. natureza, na mente. Essa confiança eu vejo que faz muita diferença. Ai, Eu brinquei que tive uma sequência de partos agora em abril e maio que eu falei, meu Deus, eu queria parir amanhã, porque eu queria, de tão fresca que eu queria ter a memória dessas mulheres, assim. E aí a psicóloga me perguntou, tá, Gina, mas o que será que elas tinham em comum, né? Porque foram partos, assim, que elas estavam muito entregues, a Chau falou aqui, conectada, né? Elas foram para dentro delas, assim, e se entregaram para o processo. fluiu. Não que elas não sentiram dor, mas elas não focaram naquela dor como pro sofrimento e o processo fluiu. E aí o que a gente conseguiu chegar no final é que assim, cada uma em alguma coisa, mas tinha uma confiança muito grande. Tinha uma que tinha só histórias positivas de parto na família, então para ela Ai, parir que era algo delícia. super natural. Teve uma que
foi algo que ela foi construindo ao longo do pré-natal, assim, ela até tinha um pouco de medo, mas ela se informou tanto, se empoderou tanto que na hora do parto ela só se entregou. Então, pensar assim aí no teu processo, o que que vai te trazer essa confiança e essa conexão no teu poder. E se agarra a isso. E aí eu lembrei também que uma das coisas que pediram para a gente falar na outra live foi sobre a hipnose, né? Isso. Uma das mulheres que eu acompanhei recentemente, ela fez um trabalho de hipnose, hipnobirthing, não sei direito, com a doula dela durante o pré-natal. E aí ela trabalhou muito meditação, muito respiração. Então, durante o trabalho de parto também elas conseguiam, né, ativar as coisas que traziam tranquilidade. Então, para quem quiser se aprofundar mais, tem a Júlia, a Lúcia Deju aqui no Brasil que trabalha com isso, hipnose no parto, mas tem também o Hypnobirthing, que é um aplicativo em inglês, mas para quem sabe inglês, tem algumas meditações gratuitas que vai programando o teu cérebro para mudar os padrões, primeiro mudar os padrões de pensamento, né? Para a gente tirar as crenças negativas em relação ao parto e depois para te trazer essa tranquilidade, né? A hipnose não é o sentido de tu ficar ausente do teu parto ou que você não vai estar consciente do que está acontecendo, não. É te colocar num estado de tranquilidade mental que te ajuda a passar por aquele desafio. Então, também eu não conheço tão bem, mas é algo que eu me interesso bastante. Provavelmente vai ter um curso aqui em Floripa em outubro, então, para profissionais é super interessante, uma ferramenta a mais aí para a gente ajudar as mulheres. E para quem não conhece a hipnose, o que eu gosto muito de recomendar, e as mulheres dizem que faz um efeito bom, é durante a gestação achar o seu lugarzinho de sossego. E não é um lugarzinho físico, é um lugarzinho na tua mente. Vai ser uma praia, vai ser, sei lá, um sítio, vai ser o céu. Um lugar seguro. E esse lugar, durante a gestação, você vai construindo ele. Então você vai sentindo o cheiro dele, você vai sentindo o tato dele. Fecha os olhos, concentra e vai para esse lugar seguro. Toda vez que você precisar, durante o parto, que você, né, e dividir isso com quem está com você. Porque essa pessoa pode vir no teu ouvido e falar, vai para o teu lugar seguro. E naquele momento, o lugar seguro vai ser o único lugar que a pessoa vai conseguir ir. Né? Então, as cesáreas indesejadas, por exemplo, ela surte um efeito muito melhor quando a mulher tem esse lugar seguro. Né? Então, ela cria durante a gestação. E é muito louco de ver o que a mulher consegue criar, coisas que a mulher consegue sentir até o tato na mão, sabe? De coisas que ela vai criando nesse lugar seguro dela. Então, lugares que ela gosta, talvez uma música que remeta esse lugar, que aí toca essa música na hora. Várias coisas, várias ferramentas, né? Que você consegue lidar com esse momento, dá para manejar, entendeu? Porque enquanto você se sentir segura, as coisas vão fluir um pouquinho melhor, né? O negócio é você se sentir segura. Independente de onde seja. Pode ser numa guerra. Se você for para um lugar seguro, se sentir seguro, porque que bicho, né? Qualquer animal, bicho, ele vai para um cantinho no meio do mato para parir. Ele não vai parir no meio dos outros bichos que querem comer, né? Aquela raça, por exemplo. Não, ele vai para o cantinho parir, come a placenta, também tem essa parte, para não deixar rastro, e volta com o bebê já inteiraço, assim, vai. Já tá no teta, já tá empendurado. Entendeu? Então, vamos buscar um pouquinho do que eles nos ensinam também, né? É bem importante isso. A Mariana que tá falando, gente, eu não imaginava minha mãe no meu parto, mas eu não consigo imaginar minha filha parindo sem mim. Acho que nenhuma mãe consegue imaginar a filha parindo sem ela. Não, ó, a minha já falou aqui. Já? Já, a minha falou. Não conte com a sua mãe nesse momento, não vou aguentar. Vamos preparar ela nesse pré-natal. Pro pós-parto, não, então. Querida, para mãe é emoção demais mesmo. Não dá o coraçãozinho dela, apesar de ter consertado, né, mãe? Minha mãe passou por uma cirurgia cardíaca no passado, mas não vamos abusar.
Tu me ajuda depois. Isso aí. Cada um no seu papel, né? Aí no Aham, pós-parto, que é quando você deve ser cuidada, aí ela vem para te cuidar, com né? certeza. Às vezes falou que nessa hora a orientação de quem está com você é muito importante. Lembrar da expansão. Sim, é bem importante. É um lembrete. Tem vozes que acessam o nosso subconsciente quando a gente está muito. Quando a gente está na partolândia, quando a gente está meio lá, estou em outro mundo. Né? Porque o parto pode acontecer, de você ir para outro mundo e sei lá quando que volta, né? E se volta, né? Bem assim, tem mulher que nem volta. E tem algumas vozes que você consegue acessar, né? Então, eu trabalho isso muito no pré-natal, né? Então, eu vou fazer algum ritual com a mulher, eu não falo nesse meu tom de voz que eu tô falando com vocês, e nem falo, por exemplo, baixinho, eu vou no ouvido dela. E vou testando vários tons, até saber qual que é o que vai acessar essa mulher. A mesma coisa o companheiro. O companheiro, ele não vai falar no mesmo tom. São exercícios que a gente vai fazendo no pré-natal. Pensa, nós temos 9 meses, né? Para a gente treinar várias coisinhas gostosas para trazer um parto muito mais prazeroso. Né? Então, vamos treinar, gente. 9 meses é muito tempo para treinar coisa. Vamos sair treinando coisa, posição, amasso, voz na orelhinha, música, né? Então, acho que é bem, bem interessante essas coisas no, agora que eu vi da sua mãe. A Rê tá falando aqui que também é importante acolher quando não rola o parto natural, né? Porque tem mulheres que têm uma super conexão com o corpo, que já praticam yoga, que faz todo o possível e imaginável. E às vezes não dá, infelizmente. Então, com certeza, a gente falou um pouquinho sobre isso, a Tati falou que das expectativas, né? É muito importante a gente já imaginar como a gente vai se sentir se a sua expectativa não for 100% atendida. Esses dias eu estava vendo uma live da Lúcia, a Lúcia Deju, né, essa que fala sobre a hipnose, e ela falou exatamente isso, que às vezes não é tão positivo a gente criar aquela imagem de como seria o parto ideal, ou como seria o nosso parto perfeito, porque é muito difícil que Desmontar isso. aconteça exatamente assim. Por mais que a gente ajude a atrair isso, às vezes a frustração e depois a gente ter que lidar com isso vai ser muito mais desafiante. Então, ela que deu essa dica de, em vez de a gente criar imagens de como é o nosso parto ideal, que a gente crie o sentimento que a gente quer conquistar. Como que eu quero me sentir no meu parto? O que que eu quero ganhar com o meu parto? E assim, dessa maneira, depois também a gente consegue É mais lidar com seguro, isso, né? né? Uhum. Porque de nada adianta a gente passar por todo o processo e se precisar de uma cesariana, depois tu tá tão sofrendo tanto com aquilo que aconteceu contigo que tu não vai poder aproveitar as outras coisas que vão estar acontecendo, né? E não Que é só. você tá com o teu filho ali saudável e tudo bem, né? Então é super importante olhar para isso também. E não só a cesariana, né? O nascimento em si também. Tem mulheres, e isso é super normal de acontecer, quando o bebê nasce, elas não querem nem ver. Elas têm um tempo de transição para, às vezes, pegar esse bebê no colo e colocar no peito. Não, às vezes acabou o processo, acabou, acabou, pelo amor de Deus, acabou. Aí acabou, aí fica ela no processo dela, o bebê nasceu. Isso é também uma coisa muito interessante para a gente pôr no plano de parto, por exemplo. De eu pegar o bebê quando eu tiver vontade de pegar. Não que alguém venha e me traga, enfie aqui no meu corpo e o contato pele a pele de primeira seja uma coisa que não seja feito por você, né? Porque às vezes acontece muito, né? O bebê nasceu, o profissional vai lá, pega o bebê, né? E já coloca no pele a pele com a mulher. Às vezes não é isso que ela quer naquele momento. E a gente romantiza essa parte. Nossa, eu vou ver meu bebê, eu vou chorar, eu vou isso. E às vezes não acontece, gente. E tá tudo bem, porque é super normal. Isso também pode ser uma dor para a mulher. Né? Tem mulheres que eu já acompanhei de terem problemas com a amamentação, né, durante um bom tempo com problemas de amamentação, porque ela se culpa de não ter amado o filho no primeiro momento que o filho nasceu. E tá tudo bem, o amor é um sentimento que a gente constrói, né? Eu brinco que a primeira vista é paixão, gente. O amor a gente constrói, o amor é para a vida inteira.
né? Então, o amor que a gente tem pelo nosso filho, a gente vai construindo com o tempo, né? Da mesma maneira É. que a gente cria uma relação com o nosso companheiro, com a nossa companheira, e essa relação ela vai evoluindo, ela vai desenvolvendo, e é dolorido para a mulher isso. Isso é sofrido para a mulher, né? Ela visualizar aquele, ai, nasceu e eu chorei, e aí foi romântico e aquilo, e quando nasce pode ser que ela não queira nem tocar naquele bebê. E tá tudo bem. Só se respeite. Se respeite quanto a isso. Né? Não, não se julgue, não se culpe por conta disso, porque aí sim vai virar um sofrimento. Aí é uma coisa que você não está sendo atendida. E infelizmente não está sendo atendida por você mesma. Né? Porque foi uma cena que você criou, aquela coisa linda, maravilhosa, ou até mesmo, eu queria parir na água, eu imagino parir na banheira. E não, ela ficou de Uhum. quatro apoios e foi de quatro apoios e não tinha ninguém para tirar ela de quatro apoios. Também tá tudo certo. Tá tudo certo. A banheira também pode ser que nem aquelas que enche a banheira, tá quentinha, põe o pé e já tira. Porque não quer a Uhum. banheira. Isso tudo pode ser sofrido. Então, todas as visualizações, todas as premissas que a gente faz no pré-natal é para visualizar todas essas possibilidades. Todas, todas. Inclusive o fisiológico acontecer de maneira mais linda e maravilhosa aos nossos olhos, mas para aquela mulher, aquela sensação não foi boa. Isso, aham, Não foi também nada acontece. bom. Porque às vezes tem algum Uhum. trauma no inconsciente, ou sei lá o porquê, aquela mulher não sentiu gostoso quando o bebê Uhum. nasceu e passou pelo canal vaginal, por exemplo. Gente, o nosso útero é um órgão de poder, é um órgão de criação, né? Então é bem comum acontecer coisas, a gente sentir coisas nesse órgão, nessa parte, né? Na parte reprodutiva, que a gente não tem nem ideia que vai sentir. E tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Vamos se respeitar, que esse é o caminho, né? Eu só queria Tati, comentar, vai acabar. tá, tá acabando. Eu queria falar de uma coisa, mas não vou falar então. Tá Droga! acabando, tá acabando. Gente, tem um Quem aviãozinho aqui gostou na faz chuva de live. Se coração. vocês conhecem alguém que tem medo da dor do parto, que tem medo do parto, compartilhem a live com essa pessoa. Agora também existe um canal no YouTube, Uhul! DRA.Janaíne, e a live vai ficar lá, então dão uma curtida, sigam lá o canal que a Obrigada. gente vai colocando os vídeos lá. E se E preparem para o próximo consultão. Que a gente isso, todo continua, mês a tendo gente tá pandemia ou não. aqui. Aham. E vou fazer uma propaganda também para a Lid, porque a Lid é fisioterapeuta pélvica, ela teve 2 partos e no sábado ela vai fazer um cursinho online para gestantes, focando nisso, assim, preparar essas mulheres, informar, tirar as crenças limitantes e preparar para o parto. Então, é o par_mamãe, vocês sigam lá que com certeza vai estar bem legal. Eu vou estar lá acompanhando. Gente, um beijo, obrigada por todo mundo que está aqui esse horário, né? Coitadas de vocês. E mandem mais temas. Podem mandar lá no Parte Senhora ou Isso! no da doutora Janaíne, que a gente adora ouvir os Mandem os temas da temas para o galera. mês que vem. Tá bom? Obrigada, Um Jana. beijo. Tchau, Boa tchau. noite para Obrigada, vocês. Tati. Tenho certeza que desde